Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um pouco de tomate seco. A gente teve uma boa safra de tomate esse ano e se a gente não adotar algum procedimento de conservação, a gente vai acabar não dando conta e perdendo o produto. Então o procedimento que a gente vai usar aqui hoje é a secagem do tomate. A gente só vai fazer isso com os tomates mais maduros e aguardar que os verdes amadureçam, que a gente vai consumindo de acordo com a necessidade. A primeira parte da secagem é, obviamente, depois de higienizado o produto, a gente tem que cortar o tomate ao meio e decidir se a gente vai ou não retirar as sementes. Se a gente tirar as sementes, a secagem é mais rápida, tá? Eu vou mostrar como faz aqui para vocês. Uma coisa interessante para vocês observarem na hora de fazer o corte do tomate é que o fruto, pelo menos a maioria dos frutos, tem uma linha bem pronunciada, uma certa depressão que você pode olhar aqui na parte de cima do fruto. E você deve fazer um corte transversal, perpendicular a essa linha, porque isso facilita a retirada das sementes. Vejam que com isso você observa duas câmaras onde estão as sementes e você mantém intacto aquele septo que a semente tem. Perceberam? Se por acaso você cortar no sentido da linha, como aqui, o que você observa é que a divisão está aqui, olha. Percebam que a divisão está impedindo a retirada das sementes. Vejam aqui também no outro fruto. Tá? Pode-se retirar a semente, mas é um processo mais complicado. O fruto vai ficar mais danificado. E você perde aquela polpa central, de modo geral. Feita essa demonstração, hoje nós vamos tentar secar o nosso tomate sem retirar sementes. Tá? Nós estamos com um ambiente muito seco aqui, ensolarado, umidade do ar baixa, e isso facilita que a gente possa secar mais rapidamente, mesmo sem a retirada das sementes. Então nós vamos apenas cortar nossos tomates, tá? Salgá-los e depois levar para o desidratador. Uma vez cortados os tomates, agora é hora de salgá-los. O sal aqui é muito importante porque ele ajuda o tomate a perder água e, ao mesmo tempo, ele é um agente de conservação dos frutos. Agora vamos aproveitar a bandeja para fazer mais uma camada, para a gente depois levar isso tudo para o desidratador.
Aqui já tem uma leva de tomates que nós estamos secando. Eu vou aproveitar para tirar os mais secos e para colocar o outro para secar. É importante observar que o tomate fica bem pequeno depois de perder a umidade, exatamente porque a variedade que nós temos aqui é uma variedade, a variedade de tomate que nós estamos usando é a Santa Cruz. Uma variedade que tem muita água e depois que o tomate seca, ele fica bem pequenininho. Agora eu vou mudar o outro de posição para continuar secando, ainda está meio úmido, e vou colocar mais tomates aqui. Vocês devem ter notado que a gente coloca os tomates que já estão mais secos na parte de baixo do desidratador. Enquanto os tomates que chegaram agora, eles vão na parte de cima. Isso por uma razão muito simples. Nós percebemos que o desidratador solar, como ele funciona à base de ar quente, né, que entra pela parte de baixo do desidratador e vai sair pela parte de cima, então a gente percebe que ele tem mais capacidade de secar mais rápido na parte de cima. Então essa é a razão pela qual os outros vão secando mais devagar embaixo, enquanto os tomates que chegaram agora já vão receber, vão acelerar um pouquinho o processo. Bom pessoal, hoje já dá para retirar aqui do nosso desidratador o tomate seco. A gente deixou ele aqui por 5 dias, né, no ambiente em que estamos, e ele já está bem sequinho. Vejam que todo aquele tomate
final se reduziu a apenas esse pequeno potinho. Uma vez que o tomate já está seco, a gente pode guardar ele do jeito que está, num recipiente hermético para evitar que ele volte a absorver a umidade do ar, ou simplesmente na geladeira, que é um ambiente que além de frio é também seco. Tá? Ou ainda a gente pode fazer o tradicional tomate seco, desse que a gente compra no supermercado, adicionando esses tomates a um pouco de óleo, alho e outros temperos que seja de preferência de quem for fazer. Tá? Nós preferimos, em geral, mantê-lo seco dessa forma, ocupa pouco espaço, preservação é fácil, e transformá-lo, quando quisermos, num tomate ao óleo, à medida que formos necessitando. E aí nós vamos fazendo sempre que vamos tendo tomate. Vamos encontrando tomates maduros, que extrapolam a nossa necessidade diária, e a gente seca para guardar durante todo o ano. A gente já juntou bastante. Até mais, pessoal.